Isso é muito importante. A tendência nossa, como advogados, é o quê? Sermos o primeiro juiz da causa. É assim que nós fomos treinados. Então, é estar nessa postura de não julgamento, não querer salvar o meu cliente, não ser pai do meu cliente, me colocar em último lugar, humildemente em último lugar, estar ali como instrumento. E muitas vezes, isso frustra o nosso cliente. Muitas vezes, quando nós nos colocamos, enfim, as pessoas acabam vindo, às vezes, vou buscar um advogado que tenha conhecimento em constelações familiares. Já vem com uma expectativa e coloca na frente, muitas vezes, o terapeuta. Só que eu tenho que me colocar nesse momento no lugar de advogado. Nesse momento eu não sou terapeuta. Eu estou ali como um instrumento para conduzir o meu cliente a um outro olhar. Então, eu acho que mais ou menos eram as considerações iniciais que eu queria passar para vocês. E lembrando que nessas outras alternativas que nós temos, né, eu acho que isso é muito importante no momento que nós estamos passando, né, de transformação, nós temos que nos abrir ao novo. Então, essa filosofia também nos ajuda, como profissionais, a estarmos abertos ao novo, à inovação, né? E a gente vê que muitos advogados estão resistentes. Por quê? Porque, claro, é um modo que eles sabem trabalhar, né? E está tudo certo. O advogado tradicional, ele faz parte. E ele é necessário, é funcional, né, para todo o funcionamento do nosso sistema judiciário. Então, por que falar que esse advogado tradicional, ele tem algo, enfim, que ele é, digamos, diferentão, né? Ele é não, agora a advocacia tradicional, ela tá fadada ao fracasso. Não, ela faz parte. E é graças a essa advocacia tradicional que nós estamos aqui. Então, muitos advogados estão se debatendo. Tenho visto isso, tenho ouvido relatos de pessoas que falam, e agora? O que eu faço? Como que eu não vou encontrar o meu cliente? Como que eu não vou estar, né? Então, não se abrir ao novo. E nós temos diversos instrumentos que já estão nas nossas mãos, dessa evolução que foi vindo ao longo dos anos. Como a mediação, a gente pode fazer uma mediação online, a gente pode, nas práticas colaborativas, que eu sou fã das práticas colaborativas, né? A postura que nós utilizamos, por isso que a gente pode também se utilizar, né, digamos, todo esse conhecimento e toda essa vivência que nós temos com o direito sistêmico em outras práticas. Nas práticas colaborativas, a postura que eu vou ter como advogado, o olhar que eu vou ter para o conflito, como eu vou conduzir o meu cliente para olhar para algo novo, né? Então, Fernando, foi importante você ter tocado nesse assunto, justamente porque tem uma pergunta aqui pedindo para que você fale como acontece a integração das práticas colaborativas e as constelações. Quem pergunta é Elisa. As constelações olha, vou falar da postura, né? É justamente essa postura que nós estamos falando, que tanto a Isabela falou, quanto a Carla falou, né? O advogado colaborativo, ele pode, através, primeiro, autoconhecimento, segundo, estudo, vivência, né? Ele se trabalhar primeiro, para depois ele poder também trabalhar com o cliente dele com esse olhar, né? Então, as perguntas que ele vai lançar para o cliente, né? A partir das perguntas que ele faz para esse cliente, né? Tendo essa postura de não julgamento, não querer salvar, não olhar para o meu cliente como um coitadinho, nossa, coitado, que história difícil que ele tem. Não, se ele tem essa história, é porque ele pode suportar, né? Às vezes ele é muito mais forte do que nós ali que estamos nos achando, né? E a partir dessas perguntas, digamos, dessa postura, né, a gente sabe que é uma postura fenomenológica, ele pode conduzir o cliente a outro lugar e trazer à luz o que está oculto. Então, se juntar, por exemplo, dois advogados que são colaborativos
que já é excelente, né? Fazendo práticas colaborativas e ainda com essa postura, pode ajudar muito mais. Então, eu não sei se eu respondi a questão eu não me lembro o nome agora. Elisa. Eu posso dizer do meu lugar de advogado, né? Claro que, por exemplo, nas práticas você tem os terapeutas que participam, né? O coach, que inclusive eu ouvi ontem, que é um nome meio infeliz, mas o terapeuta também, de repente, ele pode se utilizar dessa postura, pode ser, de repente, um constelador, por que não? Né? Aí entra o papel do constelador familiar. Então, eu acho que o direito sistêmico, as constelações familiares, tem muito a contribuir com as práticas, na minha opinião. Sim, ela disse que você respondeu sim. Obrigada. Caso vocês queiram considerar outra pergunta, para Carla agora. Carla, como você aplica as constelações com seus clientes? Ou só o olhar através das constelações? Em pergunta também, Elisa. Então, isso é muito interessante, né? Porque quando você traz essa postura a postura das constelações, né? Você traz um olhar muito mais amplo. Então, é muito comum acontecer numa consulta com o meu cliente, ou em alguma situação, por exemplo, eu já tive uma situação recente, que eu acho que essa ilustra bem. Uma situação de uma sessão de mediação, né? Que foi pedido pelas partes e tem algum microfone vazando aí, né? É o Inácio. Jonas, você consegue fechar o fone dele? Obrigada. Então, o que aconteceu foi que na sessão de mediação foi nítido que tanto o meu cliente quanto a outra parte queria fazer um acordo, mas o advogado da outra parte não aceitava o acordo. E foi a primeira fala era uma partilha, né, de divórcio litigioso com partilha. A primeira fala da mulher era eu quero fazer um acordo. E o advogado dela falava assim, não, você não pode fazer um acordo, você vai sair prejudicada. E aí você escuta, você acompanha, né? E, por óbvio, o acordo acabou não saindo, porque esse embate ele acabou ficando muito fora do que o meu cliente queria e do que se configurava. Só que, ao final, eu falei para o advogado dele, né? Da outra parte, eu falei assim, quantas mulheres da sua família você precisa salvar? Aí ele virou para mim e falou assim, começa pela minha mãe, né? E aí eu falei, bom, ok, então dessa forma, se eventualmente em algum momento você estiver disposto a um acordo, é só nos procurar novamente. Então, é nesse sentido. Com o meu cliente também eu tenho essa percepção. Eu nunca olho só para o cliente, só para o que ele me diz. Eu olho muito mais para o que ele não me diz. Eu olho muito mais para o sistema dele, para a inclusão das pessoas né, para os excluídos daquele sistema. E com isso você consegue ter uma percepção melhor do que realmente aquele conflito traz. Né? A partir disso, você começa a construir a defesa do seu cliente. Né? Você começa a perceber qual a real necessidade e aonde você pode se colocar dentro disso. Então, com essa percepção que eu trabalho
24 horas por dia e dentro de tudo o que eu faço hoje, né? Carla, Ok. Jana, tem mais alguma pergunta? Sim, o pessoal está entrando na área trabalhista. Você gostaria de tecer alguma consideração sobre essa área antes de eu fazer as perguntas? Olha, uma área que eu não atuo, mas vamos responder as perguntas, né? Eu acho que é tudo dentro de um contexto. Ok, na então realidade, vamos lá. tá? É só, então, posso falar de uma questão, de repente, geral, que pode dar uma luz? Talvez seria uma, não sei, foi o que me veio agora. Muitas vezes a pessoa indo entrar com uma ação trabalhista, né? Aquilo que não recebeu dos pais, vai buscar do empregador, né? E que, na verdade, muitas vezes é uma relação, né? Ela transfere aquilo que não recebeu dos pais para o empregador. Então, acaba entrando com uma ação e depois quer até o último, né? Você pode ver que muitas vezes nas ações trabalhistas, na justiça trabalhista, a pessoa fala, não, mas eu quero até o último centavo. Você vê que às vezes o processo, na verdade, poderia ser resolvido de uma forma, né, num acordo, e acaba se prolongando, muitas vezes, porque, na verdade, é transferindo isso. Aquilo que a pessoa acredita, acha que não tomou dos pais, ela transfere em uma ação trabalhista, por exemplo. Isso no geral, né? Tem muitas dinâmicas, né? Nos Muitas processos dinâmicas. trabalhistas. Eu lembro que quando eu comecei no escritório, eu dividia meu escritório com um advogado trabalhista. E ele estava começando a carreira assim como eu. E ele começou a ganhar causas assim com valores muito altos. E aí um dia eu perguntei para um estagiário que também tinha entrado com uma causa e eu falei: você passou 20 anos da sua vida nessa empresa, você construiu sua família, você criou seus filhos, e me parece tão incoerente agora uma ação dessa milionária. Então, assim, isso sempre me assustava muito. Eu sempre fui empresa e eu sempre questionei. E de tempos em tempos a gente conversa, ele fala assim, olha, vai muito da postura. Ele fala assim que hoje ele se lembra muito do que eu falava com ele lá em 2007. Que ele já sabe quando uma ação dele vai ser bem sucedida pela postura do cliente, como ele chega. Os clientes chegam assim, eu quero até o osso, eu quero até o último, eu quero que essa empresa feche. Enfim, ele já sabe que aquela ação tem grandes chances de tomar um outro caminho. Eu lembro que ele relatava isso para mim, que ele sempre se lembrava dessa colocação, de como que o cliente chegava para postular uma ação de indenização. De novo, né, a gente entra naquela questão do dia após a sentença favorável, né? O que você vai fazer naquele dia após tudo isso? O vazio que estava sentindo, ele vai se completar, né? E é nesse ponto, né, que a gente acaba sempre chegando. E aí mais, né? E aí Sim, vai nunca vai curso. ser o suficiente, né? Eu estava aqui pensando... Inclusive, aqui tem uma questão. Como? Oi? Tem uma questão aqui que fala isso, né? Nas questões trabalhistas, geralmente os advogados assumem as questões como questões próprias, olhando para um pai. Sim, até a cobrança de honorário, né, é diferente no processo trabalhista. É uma dinâmica bem diferente. Na realidade, eu acho que foi aquilo que eu disse no início. Como é bom você ter esse conhecimento sistêmico, esse conhecimento desse relacionamento com o cliente, relacionamento com a família, porque tira a gente desse lugar. Eu falo que assim, eu atuo com inventários. Então, o que eu aprendi a fazer nos meus atendimentos?
enfim, eu recebo os herdeiros ou eu vou até eles, primeira coisa que eu faço é me alinhar ao falecido. E isso eu tiro grandes chances de chegar lá e falar assim, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, minha mãe fazia aquilo. Enfim, eu já trabalho com uma postura de me conta quem era esse falecido, como é que chegou, onde nasceu, de onde veio, quem é sua avó, e vou nessa pegada, me alinhando e sempre no elogio, para diminuir um pouquinho toda essa postura, né, de, digamos, eu tenho direito, né, a lei me garante e eu fui excluído, eu não fui amado, é aquela história, né? O filho sempre com esse moído, eu falo assim, com esse moído, eu não fui amado, eu fui excluído. E assim, as frases são duras, as frases de inventário, né? Não temos direito à herança, nossos pais não nos devem nada, você imagina? O que é isso, eu falar isso para o meu cliente? Então a gente fala, sabe? Um pouquinho de paciência, a gente fala tudo isso e a gente chega nesse lugar de compreensão. Então ele, de uma certa forma, ele já se sente assim, para onde que eu corro com essa advogada? Né? É você alinhar e aí a partir dali a gente construir esse lugar que está muitas vezes fora, né? Um irmão ocupando às vezes o lugar do pai, o irmão ocupando um lugar de um irmão mais velho, os que estão excluídos, os que faleceram, os pré-mortos e todo esse sistema, né? Eu falo que um processo de inventário é aquele, Carla, que a gente abre o livro caixa, né? É uma espécie de uma falência. A gente Sim. abre o livro caixa, só que esse livro caixa não é só dessa geração, viu, gente? É das outras também. Então, essa relação de equilíbrio vem sempre quando alguém deixa esse plano. E aí, a cada geração, você é convidada a olhar para esse livro caixa. Então, eu falo que ninguém briga por dinheiro, se briga por um lugar. Tá? E essa conta vai ter que fechar uma hora. Ou perdendo dinheiro, ou em litígios que duram, às vezes, uma vida inteira, ou não recebendo. Enfim, diversas dinâmicas que aparecem nesses processos, né? Mas são os herdeiros invisíveis. Eu tenho uma predestinação de pegar processo com terra. Então, é uma coisa. Chegou o cliente, eu já sei que terra vai fazer parte dos bens que serão inventariados. Então, isso está muito na minha família. Isso é uma dinâmica da minha família de gerações que brigam por inventário. Está falhando, Isabela. Caiu. Isabela, travou. Eu vou complementando aqui um pouquinho. Enquanto ela tenta, eu queria pedir para você, ela complementar. Sim, aproveitando essa questão da sucessão, tem gente pedindo uma opinião sobre como advogar para a nossa própria família, né? Qual é a opinião quando alguém advoga para a própria família, principalmente envolvendo uma sucessão, uma herança? É difícil, muito difícil, né? Muito delicado. O que eu acho que é o mais importante é a pessoa, né, o advogado, no caso, saber o seu lugar. Se não houver a possibilidade de ter outro advogado nisso, né? Mas uma questão familiar não traz bons resultados quando eu me aproprio e eu me sinto responsável. O peso é muito grande, né? A responsabilidade é muito grande. É o salvar a família toda, salvar todo o sistema. E isso tem um preço, né? Tem um peso. Até porque o advogado tem que estar em último,
né? E ele vai Sim. ter uma posição dentro daquela família. Exatamente. Então, sob o meu ponto de vista, eu acredito que não é o adequado. Eu sempre, é, eu Não, sempre falo que advogar em causa própria não faz bem para a alma, né? Então é mais ou menos isso. é, É muito delicado sair do seu lugar, né? não, porque o advogado ele tem que estar em último, né? A gente sabe isso até pelas ordens da ajuda, né? É uma ajuda que tem que, quando você está a serviço daquela família, você está em último lugar. Como você está dentro, na verdade, do inventário, né? Você vai ter uma posição ali dentro daquela família. Então, como você vai poder estar em último? Então, Sim. assim, e a gente sabe até que é por uma questão também, lógico, isso não está previsto no código de ética, nada disso, mas a gente sabe que, né, uma ética informal, eu acho que não é interessante você advogar num processo de inventário da Mas em família. Né? processo de sucessão, né? Muito delicado. É um peso muito grande, né? Então, eu particularmente, assim, eu não advogo de jeito nenhum, assim, qualquer tipo de causa para familiar. Uhum. Porque justamente Eu sob o risco de você sair posso fora. até, posso até dar algumas orientações técnicas. Eu sempre falo, aqui eu falo só da questão técnica, mas não advogar nem pensar. Dentro do que dentro do que a Isabela estava falando, me veio aqui de complementar um pouco sobre esse aspecto empresarial, né, nessas questões todas trabalhistas e tudo mais. A gente está passando por um momento onde muita coisa precisa ser revista e reorganizada, né? É um momento onde contratos estão sendo prejudicados pela suspensão temporária que a gente está tendo, muitas incertezas, muita coisa sobre esse aspecto desse confinamento e todo o reflexo que ele traz para a sociedade, né? E se a gente for pensar que tudo isso gera um litígio, nós vamos colapsar muitas coisas, né? Então, o pensar diferente, o pensar amplo, o pensar na coletividade, o pensar nesse algo maior, no que está por trás, sempre trazendo essa serenidade para todos os advogados que vão atuar a partir disso, né? É uma coisa muito importante dentro de todo esse contexto, né? Então, não é só uma questão assim, não, como fica o ambiente trabalhista nisso tudo, é como fica o ambiente no geral, né? Em uma época dessa que nós estamos vivendo, eu acho que o equilíbrio ele está se tornando uma palavra de ordem e ele está vindo de uma forma forçada, né? Até compulsória. E vai da gente ter esse olhar para tudo isso, né? Isabela voltou. Isabela conseguiu retornar. Que bom. Oi, nós estamos te ouvindo. Seu microfone está... Eu tô com problema de conexão aqui com a internet. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Uhum. Ai, que bom. Ai, que bom que você voltou. Nossa, eu tentei entrar 3 vezes. Enfim, gente, eu tava falando, vocês complementaram aí, né? Mas aproveitando, Isabela, tem uma pergunta aqui para você. O que fazer para que uma sucessão hereditária dê certo? O que fazer para que uma sucessão hereditária dê certo? Olha, se você não tiver internalizado que nós não temos direito à herança, é um caminho árduo. É um caminho árduo. Esse caminho de renúncia, primeiramente, tem que existir. Dentro de você, advogado, até para que você consiga levar isso para o seu cliente. Porque se você não tiver esse lugar de renúncia muito claro, é bem difícil, né? Nós temos uma legislação no país onde os herdeiros
Existe ainda essa disposição de os herdeiros necessários, né? Em muitos países da Europa a gente não tem mais isso. Então, no Brasil ainda se resguarda 50% do patrimônio. E isso é o verdadeiro inferno, né? Na Terra. Verdadeiro inferno. Então, mesmo quando tem testamento, piorou. Né? Quando tem testamento, parece que é aí que piora, aí que se sente excluído. Então, o que eu falo? Se você tem internalizado isso, se você concorda com isso, que muitas vezes foi duro para mim, viu? Concordar com esse lugar. Não pense que foi fácil para mim concordar com esse lugar, não. Hoje isso é leve para mim. E não é algo que eu falo da boca para fora, é leve no meu coração. Então, isso precisa estar muito claro para você, se você for uma advogada que está me perguntando, ou se for uma herdeira, tá? A postura é essa. É uma postura de renúncia, uma postura que nossos pais não nos devem nada. E o que você receber é um presente. E quanto mais pegadinha tiver no inventário, quanto mais litígio tiver no inventário, é aí que está a senha. É aí que você vai descobrir onde está a senha, quem está excluído, quem está fora de ordem, tá? É nesse lugar que aparece toda a desordem da família. Respondi? Eu estou aqui com o telefone na mão para ver se não sai a internet. Sim, sim. Tem uma pergunta que, voltando para o início, como utilizar o direito sistêmico em outras áreas distintas do direito de família e penal? Vocês já falaram do trabalhista, né? Então, existem mais áreas? É possível? Quem pergunta é a Adriane. Sim. Quer falar, Fernando? Posso falar e a gente vai complementando aí. Tá. O direito sistêmico a gente sabe que até a Hellinger ciência quer dizer o quê? A ciência, né, dos relacionamentos humanos, né, dos relacionamentos, né? Então, qualquer área do direito existe o quê? Relacionamento, né? Então, em qualquer área do direito você pode ter esse olhar, né? Então, na área penal, trabalhista, área civil, enfim, previdenciário, né? A gente sabe que existem, por exemplo, projetos, né? Acho que foi falado na 2 aulas, projetos dentro do sistema penitenciário, né? A partir do momento que é feita uma constelação lá no sistema prisional, digamos, o preso, ele pode olhar para aquilo que está oculto, né? E se responsabilizar por aquilo que ele cometeu e entender o porquê daquela pena, né? Que muitas vezes, se ele não cumpre aquela pena, né, quem vai acabar sofrendo por isso são os descendentes, né? E ele entendendo isso, por exemplo, né, posso dar isso como alguma das dinâmicas, né, digamos, ele vai cumprir a pena com mais dignidade. Então, em qualquer área do relacionamento humano, né, qualquer área do direito, desculpa, você pode ter esse olhar do direito sistêmico, da filosofia, da abordagem filosófica do Bert. Se alguém quiser complementar com alguma coisa. Carla? Acho que a Isabela caiu de novo. Caiu de novo. Eu posso falar um pouco do direito empresarial mesmo, né? Dentro do que... Gente, eu coloquei no 4G aqui, porque realmente não estou conseguindo ficar. Wi-Fi? Troquei aqui. Então, a pergunta, Isabela, é sobre a questão de atuação em outras áreas, né, do direito, não só família e sucessão. Eu estou falando um pouquinho do direito empresarial, que essa questão de grandes acordos, né, grandes negociações, você consegue, dentro de uma postura, perceber aonde está a força numa negociação e como chegar num consenso dentro disso, né?
Então, ela é muito, muito importante nesse sentido. O formato dessas negociações, de termos de compromisso, eles começam a ficar com mais clareza dentro de uma simplicidade que é essencial mesmo para situações até bem complexas, né? No direito empresarial, a gente observa que essas leis atuam de uma forma diferente, né? Essa coisa de a hierarquia, a precedência, a questão de liderança, tudo isso, essas leis, elas se estendem a todas as áreas do direito, a todo relacionamento humano, né? Quem atua no criminal também, de saber essas dinâmicas de vítima e perpetrador. Eu acredito que isso cabe em todas as áreas. Os devedores, quanto mais na área tributária, né? Que, na verdade, a gente vê assim, na parte tributária, o que são aqueles devedores, aquelas pessoas que devem muito impostos, que postura interna um contribuinte tem, né? Que desrespeito é esse ao Estado. Então, a gente já pode fazer, talvez, uma analogia a esse desrespeito ao pai e a essa ordem, né? Então, assim, cabe em todas as áreas. Em todas as áreas. Também a relação com o pai. Estado, então, previdência também. Bom, a gente já falou do criminal, trabalhista, qualquer área do direito. Até mesmo ambiental, né? Ambiental. Exatamente. Na realidade, que essas leis atuam independente da área, né? Essas leis atuam independente do advogado, independente exatamente. do juiz, enfim. São leis que atuam além de nós. Exatamente.